nossa terceira aula de relacionando-se no corpo, olha quanta coisa que a gente tem acerca de relacionamento na Bíblia, né? Uma boa amizade, uma amizade saudável, não é aquela que concorda com tudo e que balança a cabeça para tudo ou que apoia tudo. Tem que ter autoridade para te corrigir em amor. Um bom amigo não é o que concorda com tudo, é aquele que na verdade te faz pensar de maneira diferente, e quando ele discorda ele tem liberdade para dizer não concordo. Um bom pai não é aquele que deixa o filho fazer o que quiser, mas aquele que sabe estabelecer limite, corrigir quando necessário e instruir o filho para andar no caminho do Senhor. Nós não podemos confundir amizade e vínculo com aceitar todas as coisas, com concordar com todas as coisas. Você precisa de um posicionamento inteligente, estratégico e certeiro. É necessário focar a criação de uma atitude positiva na mente dos outros, né? A única pessoa que não comete erros é aquela que nunca faz nada. Só que isso também é um erro. O fato de não fazer nada também é um erro. Então, todos cometem erros. O sucesso ele depende do que as outras pessoas pensam de você. Tem muita gente hoje em dia que está dizendo, eu não me importo com o que os outros pensam de mim. Tremendo erro. Nós temos que saber o que os outros pensam, mas não vivermos de acordo com o que os outros pensam. O próprio Jesus disse aos seus discípulos, o que dizem os homens a meu respeito? E vós, o que dizeis que eu sou? Ou seja, Jesus estava preocupado com o que os outros pensavam acerca dele e com o que os discípulos pensavam acerca dele. Agora, Jesus não vivia em função do que os outros pensavam acerca dele. Por quê? Porque a reputação ela é importante. Então, se você é um líder dinâmico, a percepção é a realidade. Criar impressões positivas na mente das outras pessoas é o trabalho de autopromoção. É interessante esse trecho que nós vamos ler aqui de 1 Samuel, vai lá comigo para 1 Samuel, capítulo 27. Interessante esse trecho porque a multidão, as pessoas estavam passando o mesmo que Davi estava passando, estavam no mesmo barco que Davi estava, mas Davi se aproveitou da situação para despontar, para se destacar e para fazer a diferença. É a mesma coisa do naufrágio que Paulo sofre. Olha só, os presos estavam no mesmo barco, o capitão, o comandante estava no mesmo barco, passaram pelo mesmo naufrágio, mas quem vai pegar graveto para fazer lenha na ilha foi Paulo. Isso é a característica da liderança. A liderança é aquela que se desponta, aquele que se destaca em meio a um cenário ruim. Então vamos lá. 1 Samuel, capítulo 27. Davi vai ter outra vez com Aquis, rei de Gade. Disse, porém, Davi no seu coração, ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com seus 600 homens que com ele estavam a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. E Davi ficou com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua casa. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, Jezreel, Abigail, a mulher de Nabal, Carmelita, e Saul, avisado de que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais em o buscar. Olha onde Davi vai se esconder, no território do inimigo. Olha que estratégia. Ele preferiu se esconder entre os inimigos do que confrontar uma autoridade que estava fora da posição como Saul.
ele preferiu fazer uma aliança com o rei de Gate. Lembra-se de Gate? Gate é a terra de Golias. Golias, natural de Gate. Claro que foi alguns anos antes. Só que a batalha aumentou tanto, que Davi escolheu fazer aliança com os filisteus do que aguentar as pressões e a loucura de Saul. Davi viu que ia dar problema, então Davi vai para o inimigo. Agora imagina Aques. Espera aí, esse homem já venceu o nosso gigante, esse homem já derrubou o nosso Golias e está chegando com 600 famílias. Quando se chega numa terra com 600 famílias, o governo tem preocupação. Davi foi pedir para o rei Aques que desse a ele uma terra distante para eles morarem. Ele mais 600 famílias. Agora, ele não queria disputar com o rei, ele não queria se destacar, ele só queria sossego. E o rei Aques achou boa a sugestão de Davi e deu para Davi Ziclag. Então olha só, a partir do verso 5. Disse Davi a Aques: se eu tenho achado graça aos teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite. Pois por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aques naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E foi o número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus, 1 ano e 4 meses. Subia Davi com seus homens e deram sobre os Gesuritas e os Gersitas, os Amalequitas, porque antigamente eram estes os moradores da terra, desde como quem vai para Sur até a terra do Egito. Davi feria aquela terra e não dava vida nem a homem nem a mulher, e tomava ovelhas, vacas e jumentos, e camelos e vestes, e voltava vinha a Aques. E dizendo Aques: sobre onde destes hoje? Davi dizia: sobre o sul de Judá, sobre o sul dos Jerahmeeleus e sobre o sul dos Queneus. E Davi não dava vida nem a homem nem a mulher para trazê-los a Gade, dizendo: para que porventura não nos denunciem, dizendo. Assim Davi o fazia. E este era o seu costume por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Aques confiava em Davi, dizendo: fez-se ele por certo aborrecível para com seu povo de Israel, pelo que me será por servo para sempre. Então, é claro, o rei está pensando, ele virou do nosso lado, se virou como seu povo por alguma coisa que aconteceu lá. Depois disso, o rei convida Davi para travar uma batalha com o próprio povo de Israel. Olha aí o perigo de se aliar ao inimigo. O inimigo beneficiou dando uma terra, só que na hora que Aques quis atacar o seu povo, ele quer contar com Davi. Quer dizer: Davi, você agora tem que travar essa batalha contra o seu povo e matar o seu próprio povo. Como ele estava na terra que era administrada por Aques, então ele não tem opção. Então ele não tem o que fazer. Na verdade, a gente observa que é uma situação que ele ficou rendido. Nesse momento, o rei Saul se viu em apuros. Por que ele se viu em apuros? Espera aí. Davi e 600 homens vão se unir ao rei de Gate, vão se unir a Aques e vão lutar contra nós. Se Davi está com eles, a gente vai perder a batalha. Então o rei se vê em apuro. Quando o rei se vê em apuro, o rei vai consultar a pitonisa de Endor. Quando o rei se vê em apuro, o rei, ao invés de buscar a Deus, foi buscar uma feiticeira, foi buscar uma macumbeira de Endor, querendo que ela chame profeta Samuel, né, o capítulo 28. E aí é uma sessão espírita ali que acontece, invoca Samuel, mas quem aparece é um demônio. Mas peraí, se você ler o texto, você vai ver que a mulher é que fala que Samuel veio. Mas o que ela vê? Ela vê um velho de cabelo branco, barbado e tudo mais. Ela acha,
acredita que é Samuel. O texto não diz ser Samuel. Na verdade é o quê? Um espírito maligno que se apresenta dando instruções aí ao rei Saul. Tanto é que das instruções que ele dá, grande parte não se cumpre, não acontece. O rei Aques apresenta Davi a todos os comandantes das suas tropas no capítulo 29, e quando ele apresenta Davi a todos os comandantes, eles ficam revoltados com o rei. Eles dizem para o rei: você acha que Davi vai matar os seus? Vai matar os da sua família? Você chama Davi para lutar junto conosco? E ali há uma confusão só, porque eles diziam que era mais fácil Davi fazer paz com Saul do que Davi lutar contra Israel e matar seu povo. E estavam certos. Davi faz um juramento com eles, mas mesmo assim Aques insistiu que Davi voltasse para sua cidade de Ziclag e não batalhasse. Olha só, capítulo 29, verso 9. Respondeu, porém, Aques e disse a Davi: bem eu sei que, na verdade, aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém disseram os príncipes dos filisteus: não suba este homem conosco em batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com os criados do teu Senhor, que tem vindo contigo, e levantando-vos pela manhã de madrugada, e havendo luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem pela manhã e voltarem à terra dos filisteus, e os filisteus subiram a Jezreel. Só que agora o que acontece? Ele está voltando, ele volta para Ziclag, e quando ele volta para Ziclag, a terra toda está queimada a fogo, levaram os filhos, levaram as esposas, levaram tudo. E aí, como a gente começou a aula de hoje, coisas ruins podem gerar bons resultados. Como, né? Veja só, verso 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, aquela terra que o rei de Gate, Aques, deu para ele morar com 600, já os amalequitas, com ímpeto, tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto a fogo. Levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem a pequenos nem grandes. Tão somente levaram consigo e foram pelo seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Está todos no mesmo barco, está todo mundo voltando para casa, não vê mais esposa, não vê mais filhos, não vê mais nada. Então, de novo eu falo, a única pessoa que não comete erros é aquela que nunca faz nada. Só que não fazer nada também é um erro. O sucesso depende do que as outras pessoas pensam de você. Se você é um líder, uma autoridade dinâmica, a percepção é a realidade. Então, criar impressão positiva na mente das pessoas é uma coisa. Ter o que fazer na hora do problema é outra coisa que vai gerar aí a tua reputação. Davi está junto com todos esses 600 homens. Davi está na mesma situação, ou pior, né? Como autoridade, a responsabilidade cai sobre ele, mas ele está junto com a multidão. Davi também está cansado do caminho, também acabou de vir de uma guerra. Estava pensando em chegar em casa, tomar um banho, descansar, desfrutar do convívio com a família, e ao chegar na cidade, ver a cidade toda queimada a fogo, destruída, sequestraram todo mundo, roubaram todas as coisas, e eles não sabem se os filhos e esposas estão vivos ou estão mortos. Os 600 de Davi, guerreiros, batalhadores, olharam para tudo aquilo, começaram a chorar e a gritar de desespero, até não ter mais força, e chega à conclusão: vamos matar Davi, que a culpa é dele. Porque o povo tem por natural eleger um culpado. Na hora que era para guerrear, vamos lá, estamos todo mundo junto. Mas na hora que tem um problema, olha aí o que Davi fez. Então veja só, verso 4. Então Davi e todo o povo que se achava com ele
alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas cativas, Ainoã, jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo, que povo? O seu povo, 600 soldados dele, falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Espera aí, ele está na mesma condição, mas ele faz a diferença. Ele está no mesmo problema, não tem mais filho, não tem mais esposa, não sabe se estão vivos, não sabe se estão mortos, mas ele se destaca como líder porque ele sai da situação e dá um passo à frente. No momento de pressão, no momento de dificuldade, o líder tem que se despontar, saindo da multidão e dando um passo à frente. O líder tem que se despontar e agir. E Davi agiu de uma maneira correta. Começou a buscar ao Senhor, pediu a estola sacerdotal e foi orar e foi buscar o Senhor para saber do Senhor: perseguirei eu esta tropa ou não? Devo confrontar essa situação ou não? Veja só o verso 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode para... E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram para atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi, e deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe de beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figo seco, 2 cachos de passas, e comeu. Voltou-lhe-se o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão e nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo do homem amalequita, e meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Olha a inteligência emocional que Davi tem. Ah, então foi você que saqueou a nossa terra? Então foi você, o seu povo, que roubou as nossas mulheres, nossos filhos? Ele poderia ter matado o moço ali. Mas a inteligência emocional, o controle emocional, ele propõe a esse moço: se eu cuidar de você, se eu te alimentar e você ficar curado, você promete que vai nos levar no cativeiro? Você promete que vai nos mostrar o caminho, onde estão nossas famílias, onde estão nossos filhos? O que o moço fala? Só te peço uma coisa: se eu te mostrar, você jura que não vai me matar? Veja, o moço já estava magoado e chateado com o seu povo, que abandonou ele para trás. Se ele não socorresse o moço ia morrer. Se Davi não aparecesse ali, o moço morria. Então, o que o moço fala? Eu prometo. O que Davi fala? Eu prometo. Então ele gerou um relacionamento com o inimigo, que na verdade se tornou aquele que denunciou o caminho e que mostrou onde eles estavam. E aí a gente vê como coisas ruins podem gerar bons resultados. Primeiro, seu povo, os 600 se levantaram contra ele, dizendo: olha aí, Davi, vamos dar ouvido a você, olha só o que aconteceu. Levaram nossas mulheres, levaram nossos filhos, mataram todo mundo. Porque quem tem pensamento negativo sempre vai pensar o pior. Davi sai da multidão e vai orar. É igual que a gente está vivendo hoje em dia. A notícia é: está todo mundo morrendo.
Todo mundo não, todo mundo é muita gente. Se a gente for pegar a porcentagem de pessoas que morreram desde que a pandemia começou até hoje, e os que verdadeiramente morreram, é menos de 1% da população. Morreu muito mais de AIDS, morreu muito mais de malária, morreu muito mais de outras enfermidades. Só que o poder da palavra faz dimensionar o negativo. Está todo mundo morrendo. Né? Tem algumas reportagens que você assiste, que você chega à conclusão, só sobrou eu na Terra. Eu e o repórter que está falando, porque o resto já morreu todo. Né? Então as pessoas estavam dizendo para Davi: olha aí, Davi, fomos dar ouvidos a você, não sobrou nada, perdemos tudo, morreu todo mundo. Não, Davi se retira, vai buscar ao Senhor, vai orar ao Senhor. Perseguirei eu esta tropa ou não? E Deus diz: pode perseguir que ninguém está morto. Davi conseguiu reverter o conceito dos 600 guerreiros. Quem são esses 600 guerreiros? 400 foi que ele próprio formou na caverna de Adulão. Pessoas que ele próprio treinou. Só que, vamos entender aqui, Davi estava cansado, muito se angustiou, seu ânimo também tinha ido embora, mas ele renovou suas forças no Senhor. Aqui está a chave que desponta uma liderança na hora da crise. Aqueles que renovam sua força no Senhor. Ou seja, você está no meio de uma batalha onde até o seu próprio povo se levanta contra você. Além de você estar vivendo e sofrendo uma aparente derrota, as pessoas que estavam ao seu redor ainda te culpam e querem te apedrejar. Cobram de você, te condenam, te questionam. E agora, Davi? Davi não tem outra saída senão buscar ao Senhor. Esse cenário acontece com a gente até o dia de hoje nos relacionamentos. Só que todos nós temos duas opções. Ou aceitar o que a multidão está falando e ficar se martirizando, chorando pelos cantos, com autocomiseração e aceitar as perdas que teve, se fazendo de coitadinho e curtindo a derrota, ou então reagir. O típico ditado popular: o não a gente já tem. Vamos lutar e batalhar para reverter esse não. Que aí você se levanta e decide fazer a diferença. A dívida que a pessoa está, muitas vezes, é a mesma dívida, ou até menor ou maior do que as outras pessoas. Só que uns decidem se matar e outros decidem vencer, negociar, planejar e sair da dívida. Dentro de um lar, a pressão que um passa é a mesma pressão que os outros também estão passando. Só que só faz a diferença quem decide agir. Só faz a diferença quem decide mudar a história. Então nós precisamos entender o que Deus espera de nós diante de um problema. A palavra de Deus diz que a luta não vem maior, mais do que nós possamos suportar. E junto com ela vem o escape. Nós temos que nos apegar na palavra de Deus, porque essa situação vai passar. Então nós temos que estar firmados no Senhor. Para terminarmos aqui, vamos lá para Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Desde o versículo 18. Então o Senhor terá zelo da sua terra. O Senhor terá zelo da sua terra. E o Senhor compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que eu vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles sereis fartos,
e vos não entregareis mais ao opróbrio entre as nações. Aquele que é do norte farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei a uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Só que primeiro vai subir o mau cheiro, vai subir a podridão. Por quê? Deus não pode derramar vinho novo se primeiro não fizer a limpeza, porque fez grandes coisas. Mas não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força, e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva temporã e a serôdia no primeiro mês. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de mosto e óleo. Então nós temos aqui trigo, mosto e óleo. Mosto vem da uva, vem do vinho. Trigo, vinho e óleo. Trigo, provisão. Mosto, vinho, alegria. Óleo, unção. A promessa de abundância é financeira, na alma e no espírito. Provisão financeira, alegria e unção. As suas eiras se encherão de trigo, os teus lagares transbordarão de mosto e de óleo. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Exércitos do Senhor. Comereis fartamente, ficareis satisfeitos, louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais. E o meu povo não será envergonhado para sempre. Então, se a gente tem anos consumidos pelo gafanhoto, nós podemos glorificar a Deus. Por quê? Só tem direito de ser restituído quem alguma vez foi roubado. E Deus vai restituir. Até aquilo que você acha que é impossível ser restituído depois de um ano fechado, depois de um ano de pandemia, Deus tem como fazer algo para te restituir. Só que quem é restituído, na verdade, é aquele que busca. Então creia, declare, coisas ruins podem gerar bons resultados. Só pode ser restituído quem um dia foi roubado. O pensador e poeta, um dos maiores escritores nascidos em 1554, William Shakespeare, ele escreveu: então o mundo será para mim uma ostra. O mundo será para mim uma ostra. O que ele estava querendo dizer isso? Que os grãos de areia que machucaram a ostra foram os grãos que fez a ostra gerar as pérolas. Então nós temos que aprender a pegar as coisas ruins que nos machucam e gerar pérolas, joias preciosas. Você pode pegar pedras que lhe atacaram, grãos de areia que lhe feriram, que lhe machucaram, e através dessas coisas ruins formar tremendas experiências de pérolas de valor. Muitas vezes nós passamos por lutas e, na verdade, eu quero até falar uma coisa aqui. O crente que é crente tem que ter luta. Porque se ele não está passando por luta, alguma coisa está errada. Porque o diabo está satisfeito com ele. Então, na verdade, o crente que é crente enfrenta adversidade, enfrenta resistência, enfrenta cansaço, peso, fraqueza, opressão. Mas o crente que é crente, ele sabe que a sua luta é uma oportunidade para mais um testemunho,
para uma grande bênção. A nossa luta, ela é uma ponte para uma vitória. A luta é o caminho que nos conduz à vitória. Davi estava passando por uma grande luta, mas no versículo 6 diz que ele se reanimou no Senhor seu Deus. Se temos relacionamento com Deus, temos que nos reanimar no Senhor. Não tem adversidade que possa parar a tua vida. Quando buscamos ao Senhor no meio da adversidade, no meio da luta, no meio da dificuldade, o Senhor sempre há de nos animar. Davi não foi reanimado 2 meses, 3 meses, 6 meses depois, não. Davi foi reanimado no momento que ele estava passando pela dificuldade. Quando ele buscou ao Senhor, Deus o reanimou e disse: continua, persegue, não desista, persista. Davi se reanimou. Agora, ele não só se reanimou, como ele reanimou o exército que estava com ele. A verdade é que ele se reanimou no Senhor e reanimou mais 600 pessoas que também tinham sido roubadas, tinham sequestrado seus familiares. Tem muita gente que fica desanimada e desanima todo mundo que está ao redor. Fica desanimado e aí, como ele está desanimado, ele contamina todo mundo. Só que quando ele se reanima, ele não quer reanimar ninguém, ele quer ficar sozinho animado. Não. Nós temos que entender que se nós nos reanimamos no Senhor, nós precisamos usar esse ânimo para animar outras pessoas. E como a gente vai fazer isso? Trazendo a memória que nos dá esperança. Entendendo. Você já passou por lutas piores do que essa e Deus te tirou. Você já passou por situações mais agravantes e Deus te sustentou. Não adianta ficar com medo do amanhã. Você tem que entender que hoje você tem provisão, hoje você está respirando, hoje você tem saúde, e valorizar o que você tem hoje, para não perder o seu amanhã. Então, tem muitas pessoas hoje em dia dizendo: ai pastor, estou numa luta tremenda. Que luta você está? Você está respirando, está falando, tá? Você pode estar sendo privado dos sonhos e da agenda que você tinha para esses dias. Mas não tem como reclamar, porque podemos dizer Ebenezer, até que o Senhor nos sustentou. A gente pode estar adiando algumas conquistas, adiando alguns sonhos, mas não é hora de abrir mão dos sonhos. Não é hora de abrir mão das conquistas. 600 homens olhando para a cara de Davi com a pedra na mão, querendo apedrejar. Ele diz: espera. Eu falei com Deus e Deus falou que está todo mundo vivo. Eu falei com Deus e Deus falou que a gente não só vai resgatar todo mundo, como ainda vai ter que voltar na cidade 3 dias para pegar o despojo do que eles levaram. Ou seja, vamos sair dessa situação melhor do que entramos. Vamos sair dessa luta melhor do que quando entramos. Então, na verdade, Davi mudou o pensamento deles, porque Davi tinha relacionamento com eles. No momento de luta, no momento de deserto, é necessário alguém se levantar para fazer a diferença. Só que só vai fazer a diferença quem colocar no Senhor a sua confiança. Você pode estar no maior vale da tua vida. Não enxergue como pior. Enxergue como o maior testemunho que você vai contar. Enxergue como o maior livramento que você vai ter. Na maior prova que você tiver, todo mundo quer um testemunho forte, mas ninguém quer passar pelo que antecede o testemunho. Então, Deus está no controle e Deus vai dar a vitória. Quando você começar a usar os pontos fortes em Deus, você vai ficar entusiasmado. Entusiasmado. É interessante que entusiasmo, entus, latim, Deus, asmo, cheio, né? Entusiasmado, no original do latim, é uma pessoa cheia de Deus. Então, quando você fica cheio de Deus,
você fica entusiasmado. Que nessa luta que você esteja passando, você possa se encher daquele que pode mudar a situação. Se encher daquele que pode te dar esperança. Se encher daquele que pode transformar o vale em vitória. Pai de amor e Deus bendito, te agradecemos por essa aula e pela tua palavra, que nos guia a toda a verdade, que é a verdade a qual nós nos alimentamos, seguimos, aceitamos e recebemos. Diante desses dias, ó Pai, de dificuldade, de desafio, de caos, de pandemia, que possamos ser cheios de Deus e possamos reanimar os que estão ao nosso redor. Guarda cada um, manifesta o teu poder, a tua glória, a tua vitória. Fala em cada vida, protege a mente, o coração, protege os pensamentos, os sonhos, os projetos e os alvos e manifesta a tua glória no nome precioso de Jesus. Amém e amém.